Bom, pessoal, vamos lá então. Esse aqui é o vídeo 2, né? Que eu estou gravando para a gente fechar os conceitos aí de trigonometria, né? Tanto no triângulo retângulo como na circunferência. No primeiro vídeo eu expliquei para vocês ali a relação trigonométrica que existe no triângulo retângulo. E eu falei para vocês que eu ia mostrar que a relação que existe no triângulo retângulo tem a ver com a relação que existe na circunferência. Mas antes disso, eu gostaria que vocês olhassem esses números que eu coloquei aqui. O que eu quero mostrar para vocês? A relação, né, que existe, né, entre um número em fração com um número decimal. Às vezes a gente não consegue fazer essa relação, esse entendimento, né? Lá na tabela dos ângulos notáveis, né, que a gente vem trabalhando aí, que eu venho mostrando para vocês, a gente vê que todos os valores aqui eles aparecem em fração, né, com raiz, né? E eu quero demonstrar para vocês que esses números que aparecem lá, eles podem ser transformados em números decimais, né? Ele é a mesma coisa. Então eu coloquei aqui, ó, o meio, né, é igual o 0,5. O raiz de 3, se você resolver raiz de 3 dividir por 3, é a mesma coisa que 0,57. Se você pegar o raiz de 2 dividir por 2, é igual a 0,71. Eu estou fazendo aqui tudo já meio que aproximado já, né? Estou fazendo meio que já fazendo aproximação. E aqui o raiz de 3 sobre 2 é a mesma coisa que 0,86. Então, essa é um entendimento importante, que às vezes a gente não consegue visualizar isso, né? Então, esses números aqui que estão em fração, se a gente resolver eles, se a gente fazer a conta e chegar no resultado, a gente vai observar que eles se transformam em números decimais. Então aqui eu tenho aqui uma relação, né, que raiz de 3 dividido por 3 ele é 0,57, ele é um pouquinho maior que o meio, né, e assim por diante. E agora é importante ter esse entendimento que eu gostaria de estar, antes de começar a falar sobre a circunferência, que vocês tenham essa capacidade de fazer essa ligação, né? Que um número fracionário é igual a um número decimal, tá certo? O que eu fiz aqui? Eu peguei aqui e montei um plano cartesiano, né? Eu montei um plano cartesiano, né? Não sei se eu vou conseguir mostrar ele por completo aqui no vídeo, né? Mas eu montei aqui o eixo Y, o eixo X, né? E eu fiz a localização desses pontos, né? Nesse plano cartesiano. Eu considerei que daqui a aqui nós temos né? Pode ser 1 centímetro, 1 metro. Independente disso, eu considerei que nesse plano cartesiano nós temos aqui uma escala de 0 a 1. A mesma coisa aqui no eixo Y, né? Eu considerei uma escala de 0 até 1 aqui, né? A mesma coisa dos outros lados. Aqui esse lado é positivo, positivo, negativo e negativo. Eu vou trabalhar no primeiro quadrante aqui. Por quê? Porque aí a gente... o que se faz aqui no primeiro quadrante, na verdade, é só um reflexo do que acontece nos outros quadrantes, né? O que muda de um quadrante para o outro é a questão dos sinais, né? Do negativo e positivo. Como a gente já viu nas aulas ali. E o que eu fiz aqui? Eu localizei esses pontos que eu acabei, esses números que eu acabei de mostrar para vocês. Eu localizei aqui, por exemplo, no eixo X, o meio. E aqui no eixo Y, o meio também. E também localizei os outros valores, né? O 0,57, que é o raiz de 3 dividido por 3. O raiz de 2 sobre 2, que é o 0,71. O raiz de 3 sobre 2, aqui, que é o 0,86. Então eles são o quê? Eles são números decimais menores que 1, né? Esses valores aqui são menores que 1, então eu consegui fazer a localização deles nessas retas, né? Tanto do plano do eixo X como também do eixo Y. Então tem que entender que esses valores eles representam aí, eles têm uma localização dentro das medidas, né? No caso aqui de 0 até 1, eles estão localizados nesses locais aqui com esses valores, né? E isso vai permitir que a gente entenda, né, o que nós estamos querendo fazer, que é mostrar relações para vocês que existe entre o triângulo retângulo com a circunferência. Muito bem, naquela tabela lá que nós temos, né, nós vimos que aqui, ó, vamos primeiramente falar do ângulo de 30 graus.
nós vimos que o seno de 30 graus é igual a meio. Eu consigo localizar esse meio lá no meu plano cartesiano que eu fiz aqui. Primeira coisa, vamos relembrar, onde que fica o eixo do seno? O eixo do seno é o eixo Y, então é esse eixo aqui. E o eixo do cosseno é o eixo X. Então isso é uma informação importante também que a gente tem que sempre lembrar. Então o eixo do Y é o eixo do seno e o eixo X é o cosseno. Então vamos lá. Então ele fala ali que o ângulo de 30 ele tem o seu seno que é meio. Então onde fica o seno meio? Aqui fica aqui, ó. Meio no eixo seno. Então se eu pegar e tracejar aqui uma reta, eu estou projetando essa reta aqui do meio aqui, que é o seno de 30. Então eu consigo projetar uma reta aqui. Por que eu fui até aqui? Isso aqui, essa reta que eu coloquei aqui é a reta tangente. Então é a reta que tangencia aqui esse plano cartesiano. Então eu achei aqui o seno de 30 é meio, então eu consegui projetar uma reta aqui. Qual que é o cosseno de 30 graus? É raiz de 3 sobre 2. Aonde que fica o cosseno aqui? Onde fica o raiz de 3 sobre 2? Está aqui, ó. Então eu consigo também fazer o quê? Eu consigo também projetar aqui uma reta. E veja que interessante, eu consigo fazer um encontro aqui, eu consigo gerar um ponto entre a relação que existe entre o seno de 30 graus com o cosseno de 30 graus. E o que esse ponto ele nos permite criar? Ele permite nos criar exatamente o ângulo que a gente está falando, que é o ângulo de 30. Então se eu pegar e passar uma linha aqui, está um pouquinho torto, mas acho que dá para entender. O que eu fiz com essa linha aqui que eu fiz? Eu achei exatamente o ponto de 30 graus. Eu achei aqui o 30 graus. Então vejam a relação que existe entre o seno e cosseno. Quando eu consigo localizar o seno e o cosseno num plano cartesiano, o que eu fiz? Eu acabei de criar aqui a possibilidade de criar o ângulo de 30 graus. Se eu pegar... É que eu não tenho aqui o compasso nesse momento. Mas se eu fizer a ligação desse ponto aqui com esse ponto aqui, ponto de 30 com o ponto 1 aqui, ficando um pouco torto, mas só para a gente ter uma ideia, tá? O que eu estou começando a criar aqui? Eu estou começando a criar o quê? O desenho da circunferência. E vejam que interessante, vejam que interessante. A circunferência ela está sendo montada exatamente com o que? Ela está sendo montada, se vocês olharem aqui, nós temos o que? Nós temos um triângulo retângulo sendo formado aqui, ó. Um triângulo retângulo formado aqui. E veja só, se a gente considerar isso aqui, nós temos aqui o que? Nós temos aqui um retângulo. A partir do momento que eu conseguir criar a circunferência através do que? Através da relação existente entre o triângulo retângulo que existe aqui, ó, que a gente consegue observar ele, e também com a relação com o retângulo, né? Então vejam que existe uma relação, e essa relação permite que a gente encontre o ponto de 30 graus. Se vocês analisarem aqui, ó, vejam que eu extrapolei aqui, né? Por que eu passei aqui? Porque exatamente eu quis fazer com que o meu ângulo de 30 se encontrasse com a tangente. Este ponto de tangente aqui, se vocês... Não sei se vai dar certo aqui, porque eu estou usando sem fazer o papel quadriculado, né? Mas se eu fizer uma outra linha aqui, ó, projetada, ela tende a encontrar o quê? Ela tende a encontrar esse ponto aqui, ó. Olha que interessante. A tangente, ó, a tangente de 30 graus... Eu ultrapassei aqui, cheguei na tangente. A tangente de 30 graus ela corresponde a 0,57, raiz de 3 sobre 3. Olha só aqui a tabela. Raiz de 3 sobre 3. Então, eu consigo determinar a tangente e encontrar ela aqui através dessa análise que eu estou fazendo, através do plano cartesiano e através do desenho que eu estou criando aqui
para fazer a minha circunferência. Veja só que bacana. Então, existe uma relação entre seno, cosseno e tangente com o triângulo retângulo que permite com que a gente construa a circunferência. Veja que eu comecei a fazer a circunferência. Vamos continuar aqui, vamos fazer agora o de 45. Ó, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Aqui, ó. Raiz de 2 sobre 2. Então eu vou fazer aqui uma linha tracejada. É o seno, né? A linha do seno de 45 graus. E eu vou encontrar com o cosseno, raiz de 2 sobre 2. Cadê o raiz de 2 sobre 2 aqui? Ó? Raiz de 2 sobre 2 aqui. Então também eu vou tracejar aqui uma linha. E olha só, eu fiz um outro ponto de encontro aqui. Ó. Esse ponto de encontro, como nós estamos falando do ângulo de 45 graus, é o 45 graus. Então se eu passar uma linha aqui, ó, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo aqui o 45 graus. E se eu fizer a ligação do 45 com o 30, mais uma vez, não vai ficar retinho, porque eu não estou usando compasso. Mas veja, nós damos mais um pedacinho da circunferência aqui. E olha que interessante, eu achei o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, e o cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. E olha só onde foi se encontrar lá em cima, né? O ponto da tangente. Foi se encontrar exatamente aqui na reta, ó, de 1 centímetro. Tá vendo aqui? Não é 1 centímetro aqui, ó, 1. Então se eu passar uma reta aqui, ele foi exatamente se encontrar lá, que é exatamente o valor da tangente que vale 1. Tangente de 45. E agora, para finalizar, vamos fazer o 60, né? Só para a gente fechar aqui esse raciocínio. O seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cadê o raiz de 3 sobre 2 aqui no seno? Vamos pegar aqui, a linha do seno. Eu vou projetar aqui. Muito bem. E agora eu vou ver aqui o cosseno de 60. Aqui, é meio. Então o cosseno, cadê o meio? O meio está aqui. Então eu vou tracejar aqui uma outra linha aqui. Eu vou encontrar um outro ponto aqui, esse ponto vai ser os 60 graus. Então, se eu passar uma linha aqui, eu vou ter o ângulo de 60 desenhado através dessa relação de seno e cosseno. Se eu ligar o ponto 60 ao 45 aqui, eu continuo o desenho da minha circunferência. Isso aqui já posso até fazer uma ligação aqui já com o ponto 1 aqui. Tá meio torto, mas a intenção é apenas mostrar para vocês. Veja só, o que eu criei aqui? Estou criando a minha circunferência através do encontro dos pontos no plano cartesiano, dos pontos do seno, cosseno e tangente. Você fala assim, professor, por que foi lá longe, né? Aqui, onde que vai se encontrar o 60 com a tangente? Ela vai se encontrar lá em cima, né? Porque vocês vão ver que se vocês fizerem a tangente de 60, ela é raiz de 3. Raiz de 3 é 1,70, uma coisa assim. Então ele vai se encontrar lá em cima, aqui, perto do número 2, aqui do valor número 2, que é a tangente. Ela continua até lá em cima, né? Então ela tende a encontrar aqui acima de 2, né? Acima de 1, né? É quase 2. Mas só para a gente ter uma ideia. Então, através dessa relação existente entre o seno e cosseno, eu consigo fazer o desenho da circunferência. E toda vez que vocês pegarem e vocês analisarem, vocês vão perceber que existe o quê? Sempre vai existir o triângulo, né? O triângulo que vai fazer com que a gente gere aqui a circunferência. Então é isso que eu queria que vocês entendessem, né? Essa relação trigonométrica que existe, né? Entre o seno, cosseno e tangente, entre o triângulo, o retângulo e a circunferência, né? Se a gente for continuando a fazer aqui, a gente vai encontrar a circunferência toda. Não sei se ficou claro, espero que possa ajudar a clarear um pouquinho mais esse entendimento. Como eu disse para vocês, esse vídeo
eu não quero que vocês se preocupem com eles, né? Vocês não vão ter que fazer essas contas aqui. Eu só estou demonstrando para vocês entender, fazer a ligação dos pontos, né? A gente tem as fórmulas lá para resolver, para a gente achar o seno, cosseno, a tangente, para a gente achar o valor de quanto mede, né, o π, né, em radiano. A gente tem as fórmulas para isso. Isso aqui é o conceito, é o conceitual, o porquê que a gente tem o ângulo, por que a gente tem os valores do seno e cosseno. É isso que eu quero que vocês, nesses vídeos, tenham a possibilidade, né? Esse é o intuito do vídeo, é aprofundar um pouquinho mais o conceito para que vocês possam entender essa relação trigonométrica que nós estamos conversando, da onde que vem essa relação, né? Então eu espero que possa ter ajudado esse vídeo. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, pode me acionar. E a gente fez aqui então, através desse vídeo, a montagem, né, dos triângulos, retângulos, e com isso nós conseguimos desenhar a circunferência. Então toda vez que vocês olharem aqui, vocês vão perceber que na verdade a circunferência ela é montada com triângulos. Então nós temos um triângulo retângulo aqui, que forma o 30 graus. Nós temos um triângulo retângulo aqui, que forma o 45 graus. E nós temos um triângulo retângulo que também forma os 60 graus. Então isso é importante a gente sempre perceber que são triângulos retângulos que fazem as coordenadas dos pontos dos ângulos, que permite que a gente possa construir a circunferência, tá certo? Muito bem, espero ter ajudado. Até mais, pessoal.